E, professor Hudson, né, mudando um pouquinho aqui, né, além de sistemas tradicionais, né, lítio-íon, que a gente discutiu bastante, falamos também de sódio-íon, né, de outras alternativas, pensando em armazenamento estacionário, pensando nessa integração de fontes intermitentes, existem também outras tecnologias, como as baterias de fluxo, né, outras tecnologias emergentes. Como que seria essa visão dessas outras tecnologias que a gente teria de oportunidade aqui para o nosso país? Maravilhoso. Eu acredito bastante que a gente vai ter como ponto principal grandes baterias, seja no primeiro uso, segundo uso, a base de lítio. Depois, as de sódio. E vem na sequência, na minha visão, a utilização ainda dessas baterias de chumbo ácido, avançadas, modernas, que tenha uma modificação na sua estrutura, até transformando o chumbo solúvel, né, dentro, a gente poder carregar a bateria não só dentro da transformação do eletrodo, mas também fluxando o eletrólito por fora, que são essas baterias de fluxo que você comentou. A bateria mais vendida de fluxo, mais desenvolvida, né, com maior TRL hoje, são as baterias de vanádio. Só que, porque ele tem várias capacidades de mudança de valência e tal, ele consegue armazenar muito mais carga do que as baterias que a gente conhece, alternativas, de ferro-cromo, outras que tem níquel, e aí tem os problemas de toxicidade também, né? E essas baterias de vanádio já têm um problema muito sério. Elas não funcionam acima de 45 graus. E o Brasil tem inúmeras localidades que está 45 graus na sombra. Então a gente tem um problema muito sério de troca de calor ali, né, para resolver como vai ser feito esse resfriamento dessas tecnologias. Então as de vanádio tem uma questão ali, vai funcionar legal nos países, ou na parte sul do país, talvez em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, né, regiões mais frias. Aqui no Brasil eu entendo que grande parte do território elas não poderão ser aplicadas ou terá que pagar esse pênalti do resfriamento delas. Agora, o vanádio a gente tem reservas naturais e poderia ser uma coisa para a gente explorar ainda e pensar melhor a respeito. Mas o chumbo, que a gente estava comentando, né, o chumbo, quando você olha ele assim, no primeiro momento você fica com, opa, chumbo, é tóxico, né? Mas se a gente pensar hoje, praticamente 100% das baterias que a gente tem no Brasil, entre 90% e 100%, são recicladas. Então isso daí é muito importante de ser dito, porque quando a gente tem as baterias de lítio hoje, não existe um processo que tenha viabilidade econômica. Claro que quando a cadeia de fornecedor apertar e o preço aumentar dos fornecedores dos precursores, a gente vai trabalhar para reciclar mais, mas hoje as baterias dos cigarros eletrônicos, dos eletrônicos que a gente usa no geral, infelizmente elas vão parar no lixão. Isso daí é inaceitável. A gente está falando de revolucionar, de fazer uma transição de uma economia que polui menos para uma que polui mais para uma que polui menos, né? Não é essa história que a gente está falando? E aí a gente vai colocar essas baterias, vai descartar essas baterias. Então, eu acredito que a gente precisa primeiro fazer um tal de um passaporte de baterias para viabilizar essas reciclagens e fomentar as indústrias locais que já têm essa capacidade produtiva, que já tem a cadeia de fornecedores, né, bem estabelecidas para produzir essas baterias avançadas, ou seja, com a demanda crescente de solar eólica, a partir do momento, essa nova lei aí que está, acho que é 14.300, se eu não estiver enganado, se eu não estou falando o número errado dela aí, mas a gente já começa a se movimentar no sistema estacionário. Aí vai armazenar onde? Então primeiro vai ser nas baterias que a gente tiver, que a gente conseguir colocar a mão, e provavelmente vai ser de chumbo ácido convencional. Mas é muito importante que ela passe por esse processo de evolução, porque senão ela vai ser uma bateria de 3, 5 anos aí que a gente vai ter que trocar, uma manutenção bastante custosa, elevada, e aí a gente vai estar competindo com uma bateria que, em número de ciclos, as baterias de lítio que a gente tiver acesso, elas vão ser economicamente mais viáveis. E o professor Ricardo colocou muito bem, o que puxa é o valor econômico, é o mercado, né? Então a gente vai buscar a solução mais barata. E a China produz baterias hoje que tem uma viabilidade econômica de lítio mais interessante. Então o ponto principal é bateria de lítio, as outras de sódio,
E aí eu entendo que as de chumbo têm um espacinho do jeito que elas estão hoje, e elas têm um espaço de evolução para fazer uma bateria de fluxo de chumbo. Eu aposto mais nelas do que nas de vanádio.